Oi, gente! Olá, pessoal! Eu sou a Dayana Perrotti E eu sou o Renan Perrotti, e esse é o canal. da Day Perrotti. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre diálogo no casamento. Vamos? O que você acha? Não tô afim. Não quero falar. Não quero falar. Esse negócio de dialogar não dá certo, não. Olha, foi difícil. Embora esse homem goste muito de falar, dialogar, sabe? A famosa DR, demorou pra convencer, né, amor? Eu vou contar uma coisa pra vocês agora. A gente tem dia pra discutir durante a semana. Pra Na colocar os segunda-feira pingos nos é dia is. de reunião. Dia de colocar trabalho no trabalho, casa na casa. Falando nisso, eu tenho que mudar esse negócio da louça aqui nessa casa. Não, isso não tem nada a ver com o assunto. Bom, vamos falar sobre diálogo, a importância de ter um bom diálogo no relacionamento. O quando a gente entendeu isso, a gente mudou uma chavinha assim na nossa cabeça e muita coisa ficou mais fácil de resolver, de aprender a lidar. Aê, sem diálogo. Depois a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ter que conversar sobre. Eu vou ligar o microfone só pra dar uma. Melhor parar depois. Pronto. Ó, essa bolinha aqui, ó. Não, tem que ficar no meio. Aí, tô tentando. Aí, qualquer coisa, depois a gente corta essa parte. Bom, vamos Bom, falar. vamos falar. Um papagaio. Amor, começa você a falar o quanto você gostava de conversar. Eu não gostava, não. Não gostava, não. Eu achava uma bela de uma perda de tempo eu ficar falando. É verdade, Sobre né? os sentimentos. Não é? Eu não gostava, Não não. era assim, a cara fechava e o que foi, nada. O que foi, nada. Não quero conversar. A respeito disso. Não era, mas não era só a respeito disso. Se eu tentasse mudar de assunto, também não Também não funcionava. queria falar sobre isso também. E o que acontecia? Ela me obrigava a falar. Ficavam A mulher de né? vocês fica falando Ele ficava assim, ó. andando pra lá e pra cá de cara feia, não queria falar, não queria resolver, não queria tocar no assunto, não queria falar sobre nada. Se eu falasse alguma coisa, era uma resposta torta. E até quando a gente ia viver assim? Aí eu ficava, fala. Que Aí aconteceu? eu O que falava foi? assim, ó. Eu não quero falar agora. Aí dava 3 a 4 segundos, ela falava, mas o que foi? Aí eu falava, eu não quero falar disso agora. Aí dava mais um tempo, assim, de uns 2 segundos. É melhor você falar. Aí eu falei, a gente vai acabar brigando. E que dito e feito. Acontecia. Mas o que acontecia Porque ela muitas falava vezes? 17 vezes. Fala. O que foi? Então, mas não era só isso. Às vezes, muitas vezes a gente ia dormir brigado porque você não queria conversar. Se eu não queria conversar. Mas por que ele chegava a esse ponto? Porque Por quando quê? acontecia alguma coisa que chateava ele não falava na hora, ele ia guardando. Aí quando ele ficava desse jeito, Nossa. ele já tinha juntado o assunto de uma semana. Eu Coisas que tinha... eu falei, que eu fiz, que eu deixei de fazer durante uma semana, ele resolvia ficar de cara feia, porque provavelmente mais alguma coisa pesou, né? Ele resolvia ficar de cara feia naquele momento e eu já nem sabia mais o que estava acontecendo. Não que eu também não seja assim, viu, gente? Mas eu falo. Eu fico de cara feia. Se ele fala assim, o que foi? Aí eu falo, não quero falar. Aí ele fica quieto, aí daqui a pouco eu tô falando. Eu respeito, né? O homem respeita. Não quer falar, não quer falar. Tá bom, tá de boa. Aí vem aquela famosa frase, engraçado, né? Aí Não, a mulher não aceita isso. Não, assim, mulher é diferente de homem. eu acho engraçado isso. Aí É. eu falo, o que aconteceu? Não quer falar, não. Então tá bom. Aí você já mudou de assunto. Você não quer mais saber daquele assunto. Ela não quer falar, você respeita o momento. Aí o que acontece? Ela fica brava com você porque ela Tudo não que quer ele falar. quer, na verdade, é que eu não fale. Bom, gente, vamos falar sério agora. Vamos. Qual que é a importância do diálogo? Posso só fazer mais uma pergunta? Vocês anotam, vocês mulheres, têm aquela mania besta de anotar as coisas que acontecem? A 1800, que nem a minha mulher às vezes falava assim pra mim, você lembra aquela vez que você deixou o garfinho do garfo eu da sinto tá, essa vontade, né, às vezes vai de até a 1000? boca. Aí você fala assim, De quê? volta, já não é mais assunto, a gente já Aquela resolveu. vez que a gente foi lá na 1814, aí você para, olha e fala, nossa, nem lembro se eu era vivo nessa época. Ela tinha essa mania. Não é. Então, vamos falar. Não é só sobre ter o diálogo, porque muitas vezes eu e o Renan resolvemos conversar sobre o assunto e acontecia o quê? A gente brigava. Ah, porque a gente tem que falar sobre os problemas. Ia falar sobre os problemas e o que acontecia? Brigava. Cheguei a comprar um taco de beisebol pra dar Aí, as pedradas só. E... Daí eu estudando sobre inteligência emocional, eu descobri que existe uma comunicação assertiva.
Isso é uma dica muito importante. Vale para conversar com qualquer pessoa quando você for falar alguma coisa. Me senti hipnotizado agora. Não, a gente tem muita mania de achar que a gente tá certo, né? A gente, ela. Eu e você também é assim. E aí quando vai falar pro outro o que o outro fez, fala, você fez isso, você fez aquilo, o que a gente gera no outro? Tá me acusando? Tá achando que é melhor do que eu? E aí você gera uma reação agressiva. Quando você fala de você, o que você gera? Empatia. Então, se você vai falar, você não vai falar do que ele fez, você vai falar de como você se sentiu. E eu aprendi isso. Aí, quando ele faz alguma coisa, eu falo, eu me senti magoada, eu me senti constrangida, eu me senti chateada. Porque aí ele recebe isso. Vai aqui dentro do peito e você fala assim, nossa, como eu sou ruim. Nossa. Não é essa a intenção. Gera empatia, ele vai fazer o que? Ele vai se colocar no meu lugar. E isso com você também funciona. Funciona. E aí a gente aprendeu que a gente tem que Menos conversar. com a máquina de lavar louça. Eu falo pra ela todo dia que eu me sinto mal em ter que organizar a louça, que eu me sinto péssimo todo dia Quando de ter você que adorava, antes, nossa, quando a gente casou, deixa a louça pra mim. Deixa a louça comigo. Eu que tinha mais tarefa, toca tinha pra tanta mim que eu tarefa pra resolvo. fazer. Eu falei assim, a louça é mais fácil. Agora a gente tem um robô que passa... Não vem com essa conversa não, que eu vou ficar nervosa. A gente vai ter um diálogo sério. Não, aí, assim, o diálogo é muito importante, porque quando a gente começou a conversar, não só sobre os problemas, gente. Quando a gente começou a ter esse momento para conversar, separar os momentos de trabalho, dos momentos de família, dos momentos de casal, e a gente começou a conversar, ia bater papo, ia cada vez mais querer conversar sobre outros assuntos, que não seja filhos e nem trabalho, que eram os assuntos que a gente só conversava desses dois assuntos, basicamente. A gente começou a ter mais entrosamento, mais intimidade, e a gente não parou de brigar, assim. A gente parou de ter aquelas brigas que tinham os picos, né? Porque a gente ia acumulando, não parou de conversava. brigar. É relativo isso, né? Quantos são casados aí? Levanta a mão. Quem de vocês venceu uma briga? Levanta a mão aí. Não existe, ninguém ganha. Ninguém Numa ganha. briga de casal, quanto pior a briga, os dois saem perdendo, ninguém ganha. Mas a gente parou de deixar, de ter brigas assim muito prolongadas. A gente tem os nossos desentendimentos, mas o que a gente faz? A gente tem, que nem esse dia que a gente tem para conversar, a gente já pode falar sobre todos os assuntos. Sobre todos os assuntos possíveis. A gente vai falar para que a gente possa ir melhorando, e se entendendo, e se conhecendo melhor, e entendendo um pouco mais, e Vocês vivendo um pouco mais acreditam a que eu realidade conheci? do Como outro. ela é bacana, como ela é legal, né? Que amiga que eu ganhei na minha vida depois. Além de eu amar, ser apaixonado, ainda tem uma amiga que eu bato papo, converso, pego conselho, né? Muitas das vezes a evolução do homem parte muitas das vezes da mulher, porque assim, não é você apontar o dedo pro seu marido, E vice-versa. eu não gosto que você faz assim. Olha, você poderia fazer assim, né? Quando a vez ela falava que não gostava, já falava, não gostou por quê? Aí o que acontece? A mulher, ela tem coisas que não agradam ela e ela quer falar pro homem, e aí ela fica falando aquilo o tempo todo. E o homem tem essa mania de fingir que não tá ligando. Em vez dele pegar e conversar, sentar e conversar, chegou o pequenininho. Ai, vem aqui com o papai. Olha lá. Ai, papai tá aqui, ponto. Então, voltando, a gente tem essa mania, às vezes, de não querer escutar. Isso. E aí a mulher fica falando. Em momentos inoportunos a todo momento, sobre o mesmo assunto. E aquilo acaba gerando no homem uma vontade de sumir de casa. Porque a mulher é o tempo todo. Eu digo a mulher porque nós temos essa coisa de gostar de falar, né? De gostar de ter as coisas. Mas então a gente aprendeu, então, ou o homem também, né? Às vezes tem alguma coisa que não gosta e fica falando em tudo quanto é momento, em vez de sentar e conversar e encontrar um denominador comum. Essa é a nossa, isso é o que nós estamos buscando dentro de casa. E por que eu gravei esse vídeo? A gente tava conversando, a gente falou, nossa, faz tempo que a gente não briga, que nem a gente brigava, né? De se machucar, porque a gente brigava e a gente já chegou a se magoar, de depois ter que pedir perdão, de ficar mal com palavras lançadas. Mas por quê? Porque agora a gente conversa mais, a gente tem esse tempo, a gente tem um tempo determinado pra gente conversar.
Então, se tem alguma coisa que a gente precisa resolver, a gente já resolve. E outra coisa, não deixe, é bíblico, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que você tem para resolver hoje, resolva no hoje. E você, mulher, você, homem, se você vê, como eu acredito que eu tenho mais mulher aqui, eu vou falar com as mulheres, mas serve pro homem igual. Se você vê que o seu marido, ele tá numa frequência de querer brigar naquele dia, você tem que diminuir a sua frequência, vocês não podem estar na mesma frequência, porque se ele vem aqui querendo brigar e você não quer brigar, você deixa ele se acalmar. Quando eu percebo que o Renan não tá bem, eu parei com essa mania de ficar perguntando, porque a gente já tem o costume de dialogar. Então a gente resolve, a gente põe os pingos nos is, a gente sabe o que tá acontecendo um na vida do outro. E isso tem feito com que a gente evolua cada vez mais, com que o nosso casamento dê certo cada vez mais. E quando a gente briga, por exemplo, eu tô numa frequência e tal, e a gente discute e a gente encerra sem falar tudo. A gente deixa passar um pouco aquele ânimo, né, de briga, para depois falar, olha, quando você falou isso pra mim, eu me senti mal, eu fiquei triste. Você pensa assim mesmo? Vamos conversar sobre isso. A gente entra nos assuntos, mas nos momentos oportunos. Porque eu acredito que, assim, conversando é uma evolução constante, é uma coisa orgânica, não é de uma hora para outra. A gente se casa, são pessoas diferentes, com criações diferentes, com cabeças diferentes, formas de pensar diferentes, personalidades diferentes. Eu e o Renan somos de personalidades completamente diferentes. O Renan é ligado no 220 o tempo todo. Eu já sou mais tranquila, mais calma, mais pensativa, mais de ficar refletindo sobre o assunto. E o Renan é do tipo que vai lá e faz, se não der certo ele arruma e vai fazer. Eu não, eu já sou do tipo, penso 1000 vezes para fazer alguma coisa e a gente se equilibra. No começo a gente dava muito choque, mas hoje a gente percebe que a gente precisa cada um precisa ser temperado com o temperamento do outro. E tudo isso a gente descobriu graças aos nossos diálogos que aconteceram, que passaram a acontecer e cada vez está se tornando um hábito e está fazendo com que nós evoluamos cada vez mais e faz com que o nosso casamento seja cada vez mais feliz. É essa a nossa dica para vocês. Obrigada vocês que estão acompanhando aqui o canal. Eu tenho amado falar com vocês e compartilhar com vocês a minha evolução e tenho evoluído cada vez mais graças ao canal, graças ao testemunho que vocês me mandam. E eu queria pedir para vocês, se vocês têm alguma ideia aqui de vídeo, alguma coisa que vocês querem conversar comigo, para vocês deixarem aqui no comentário e me seguir lá no Instagram também, @daiperrote. É isso, gente. Muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus e façam um excelente fim de semana.